Jogador do São Paulo, perto de sair, Tricolor já busca substituto. Vamos comentar aí sobre isso. Falando em saída de jogador, vamos comentar muito também sobre o Igor Vinícius, liberado aí para procurar novo clube. Tem informação sobre o Ângelo que foi vendido aí para o futebol europeu e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu querido? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o negócio é o seguinte, olha só. O SofaScore trouxe aqui alguns números, que eu acho que aqui é muito interessante, tá? Porque é algo, acho que é uma das coisas tem mais debates aí na torcida do São Paulo, na imprensa, quando vai falar sobre o Zubeldia e também em relação aos jogadores do São Paulo machucados, tá? O SofaScore fez aqui o número, tá? Do São Paulo esse ano 2025 com o Lucas e o Oscar e sem o Lucas e o Oscar. E o aproveitamento é basicamente o mesmo, tá? Mesmo sem o Lucas e o Oscar, o aproveitamento é o mesmo de quando eles estavam disponíveis aí, né? Porque tem essa questão. Ah, não, que não pode criticar o Zubeldia porque tem não sei quanto jogador machucado, o Oscar tá machucado, o Lucas tá machucado. Evidentemente que com muitos desfalques que o São Paulo tem, é óbvio que esses caras fazem falta. Isso é muito simples que o Oscar e o Lucas são os dois melhores do time. É isso aí, é indiscutível. Só que eu acho também que é muito raso falar que o time tá mal só porque os dois estão fora. Porque quando o Lucas e o Oscar estavam disponíveis, o São Paulo também já estava mal, né? O próprio Zubeldia foi muito criticado aí no começo do ano, no Paulistão, quando esses jogadores estavam disponíveis. Então, eu acho que a discussão é muito mais aprofundada do que... Ah, é porque os caras estão machucados. Eu acho que é muito mais complexo e profundo do que ficar só jogando a justificativa e a culpa nos machucados. Sendo que não é, né? Aí, eu vou passar o número aqui pra vocês, só que tem dois pontos aqui importantes, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Vamos lá. Primeiro de tudo, que eu acho que é o mais importante tem muito mais jogos sem o Lucas e o Oscar do que com o Lucas e o Oscar, né? Porque eles estão machucados aí já tem um tempo. Com o Lucas e o Oscar no ano, são 11 jogos, tá? 11 jogos apenas com o Lucas e o Oscar. Sem o Lucas e o Oscar, são 22 jogos, tá? Então tem um dobro de jogos sem os dois do que com os dois, tá? Então esse é um ponto importante, tem que levar muito em consideração aí, tá bom? Vamos lá, ó. São 5 vitórias com o Lucas e Oscar e sem eles 9 vitórias. Derrotas, 3 com o Lucas e Oscar e 4 derrotas sem Lucas e Oscar. Vou pegar o aproveitamento aí, no geral são 54,5% com Lucas e Oscar jogando e 54,5% sem Lucas e Oscar. Então, nesse ano de 2025, tá? Com o Lucas e o Oscar, tem o mesmo aproveitamento do que sem o Lucas e o Oscar. Aí tem dois pontos que eu falei que tem que levar em consideração aqui. Primeiro, entendeu? Que a gente tem que relativizar isso aqui. Primeiro, são 11 jogos com o Lucas e o Oscar e 22 sem. Então tem muito mais jogos sem do que com eles. Ponto. Só que, o que pesa aqui também é o seguinte. Com o Lucas e o Oscar, por mais que sejam menos jogos, eram jogos de Paulistão que eles jogaram e o time tava mal. Entendeu? Tem esses dois pontos que é importantes. Então, cara, quando a gente tinha o Lucas, os caras, a gente tava jogando Paulistão, velho. Que era contra time de Série A, de Série B, de Série C, entendeu? Times aí que nem tem divisão de campeonato brasileiro pra jogar, times que só jogam estaduais. Então a gente jogou contra times muito fracos no Paulistão e o time já tava devendo, mesmo com o Lucas e o Oscar. Né? Contra a Inter de Limeira tinha o Lucas e o Oscar, contra o Valor Clube tinha Lucas e Oscar, né? Empatou os dois, perdeu pra Ponte em casa com o Lucas e o Oscar. Então, é aquela questão que eu falo pra vocês. O Zubeldia, na minha opinião, de muitos, tá? Deve muito aí, tá? Trabalho dele. E eu acho que é muito simples. Ah, não é porque o Lucas Oscar tá fora. Não é, cara. Os números mostram que não é. Entendeu? A primeira fase do Paulistão são 12 jogos. Dos 12 jogos, São Paulo chegou a ficar 5 jogos consecutivos sem ganhar. Que é quase metade do campeonato. São Paulo ficou sem vencer. Com o Lucas e o Oscar disponíveis. Entendeu? Então, é por isso que teve depois do jogo contra o Mirassol que eu falei pra vocês, que eu não acredito mais no trabalho do Zubeldia, mesmo quando os jogadores do São Paulo estiveram disponíveis. Porque quando eles estavam, o time já estava mal. O time já estava devendo futebol, né? E por mais que sejam poucos jogos aí com eles em campo, eram jogos de Paulistão, velho. Quando times ruins tinham que ter números ainda melhores, porque eram times bem mais fracos, né? Então o número diz aí que não é só o Lucas Oscar, né? Que falta realmente mais trabalho do técnico, que o técnico tá devendo. Na verdade aí é essa, né? O São Paulo já conhece o seu próximo desafio na Copa Conmebol Libertadores. O adversário é o Atlético Nacional nas oitavas de finais. Em busca do tetracampeonato, o São Paulo sonha em se isolar
como o clube brasileiro com mais títulos da competição. E mais, se chegar à final, vai ser o brasileiro com mais participações em decisões. Hoje divide esse posto com o Palmeiras, ambos com 6 finais disputadas, tá? Então tem essa questão ainda, tá? Se você for pegar aí, tem alguns times que estão aí buscando o tetracampeonato, que é inédito. Ninguém no Brasil conseguiu até hoje ser tetracampeão, conseguiu levantar 4 taças da Copa Libertadores, né? Aí você tem aí o Santos, que tem 3, mas não está participando. Você tem o Grêmio, que tem 3, mas não está participando. E tem 3 que estão buscando aí, que estão nessa edição, que é São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Esses 3 times são tricampeões e estão aí nessa edição de 2025 que tem chance, né, cara, de ser tetra aí dessa competição. Então, desses 3 times aí, quem vencer primeiro vai se tornar o primeiro tetra, coisa que nunca aconteceu, né? Vai ser inédito na história do futebol brasileiro. E em finais, São Paulo tem 6 junto com o Palmeiras, né? Palmeiras do São Paulo chegar na final, vai para 7, vai ser o brasileiro com mais finais disputadas aí na história, né? O Flamengo, se eu não me engano, tem 4. O Flamengo tem 4, ganhou 3 e perdeu uma aí, né? Então, isso aí vai ser muito interessante. O Flamengo tá do outro lado do chaveamento, né? Não tem como a gente pegar eles aí, a não ser no final. Agora, São Paulo e Palmeiras estão do mesmo lado do chaveamento, entendeu? São Paulo tem um Atlético Nacional, se passar nas quadras tem Botafogo e LDU, e na semifinal pode ter um São Paulo e Palmeiras. Você já imaginou? Eu sei que é difícil, né, cara? Tem muita coisa lá, vai demorar, tem janela. Não, tem 1 milhão de coisas para acontecer, né? Até as oitavas começar, até acima então nem se fala. Tem meses e meses até lá. Mas você já imaginou um São Paulo e Palmeiras numa semifinal de Libertadores, valendo vaga na final, né? E quem iria para a final já é para a 7ª final, seria o primeiro time, né? Aí com 7 finais do futebol brasileiro e com a chance de ser o primeiro tetra. Você já imaginou, cara? Entendeu? Um choque rei na semifinal, vale vaga na final para ser o primeiro tetra. Seria algo assim bizarro de histórico. Daí pode acontecer. Por mais que seja difícil, eu acho que o São Paulo tem plenas condições aí de conseguir chegar, porque a gente tem um Atlético Nacional que, por mais que seja um confronto difícil, São Paulo é melhor. Entendeu? E a gente tem, com os melhores jogadores por aí, a gente tem mais chance aí, evidentemente, de disputar. E tem um Botafogo e o LDU também, que se a LDU passar, acho que o São Paulo é favorito. Se for o Botafogo, acho que é bem 50-50. Tá? O Botafogo não é nem de perto aquele time do ano passado. E o São Paulo quase eliminou aquele time do ano passado. E esse ano tá muito mais fraco. Fora que agora vendeu o Igor Jesus, né? Vendeu o Cuiabano, vendeu um monte de jogador aí. Óbvio que vão chegar mais, né? Mas o Botafogo não é aquele time do ano passado. Então o São Paulo tem boas possibilidades aí, totais condições de chegar aí na semifinal. Como eu falei, tem janela, tem jogador que vai chegar, vai sair para todos os times, né? Mas acho que o São Paulo tem totais condições de chegar. Não acho que nenhum time, nossa, é favorito contra o São Paulo, não tem chance nenhum. Botafogo, LDU e nem o Atlético Nacional. Com todo respeito do mundo aí, né? São todos confrontos aí equilibrados, tá? E que por mais que já foi do trabalho do Zubodia, cara, sim, é mística de Libertadores. O São Paulo sempre é muito forte nessa competição, né? E no São Paulo, nisso aqui, eu acredito. Entendeu? Pode não ter jogador, não ter técnico, mas eu sempre vou acreditar quando essa camisa entrar em campo, quando tá jogando um jogo, né? Qualquer jogo que seja, eu acredito, ainda mais de Libertadores, né? Enfim, falando em Zubeldia, que a gente comentou um pouco sobre ele no início, rapaz, a gente comentou aqui com vocês, tá, sobre alguns números, né, do Maxi Cubeiras, que é auxiliar do Zubeldia, ele que fica à beira do gramado quando o Zubeldia tá fora, e o Maxi Cubeiras tem números terríveis, tenebrosos, horrorosos, quando ele tá à beira do campo do São Paulo. Já comentou isso em outros vídeos. Vamos comentar sobre isso aqui agora, já que tem aqui alguns números mais amplos, entendeu? Né? Se você for pegar aí o Zubeldia, nessa comissão do Zubeldia, desde que eles chegaram no São Paulo. Teve até jogo que não tinha nem o Zubeldia e nem o Maxi Cubeiras. Quem estava na beira do gramado era o Grueso, né? Que é outro auxiliar aí também do Zubeldia, tá? E o Zubeldia já foi de Libertadores, que não vai estar no jogo de ida lá na Colômbia contra o Atlético Nacional. Sempre bom lembrar isso aí, né? Eu estou muito preocupado com isso, inclusive. O São Paulo enfrenta um problema quando não tem o técnico Luiz Zubeldia à beira do gramado. E o primeiro jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional, o técnico não vai estar à beira do gramado. O São Paulo tem um retrospecto muito negativo quando o técnico está suspenso. As suspensões do Zubeldia impactam diretamente no rendimento do São Paulo. É por isso que eu estou muito preocupado. Foram 11 no geral, tá? Foram 11 jogos sem ele no comando da equipe, sendo substituído pelo Maxi Cubeiras em 10 deles,
tá? Então, se você pegar no todo, desde que o Zubeldia chegou, são 11 jogos que o Zubeldia não tava. Dos 11 jogos, 10 foram com o Maxi Cubeiras, tá? O Maxi Cubeiras tem 25% de aproveitamento, com somente uma vitória, que foi sobre o Bahia. Tem 4 empates que são contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Cruzeiro, Botafogo do Rio de Janeiro e Red Bull Bragantino. E 5 derrotas, tá? Por Palmeiras, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Mirassol e Bahia, tá? Então ele tem 25% de aproveitamento aí no comando do São Paulo, né? Eu falei que são 11 jogos sem o Zubeldia, 10 com Maxi Cubeiras. Na oportunidade em que os dois estavam suspensos, Zubeldia e Maxi Cubeiras, o Carlos Grueso comandou o São Paulo na vitória sobre o Red Bull Bragantino no ano passado, tá? Então, com o Maxi Cubeiras é um número terrível, 25% de aproveitamento, números horrorosos, só ganhou um jogo. E com o Grueso, né, foi só um jogo e uma vitória contra o Bragantino no ano passado. Foi até um jogo ok, né, que eu me lembro do jogo, foi um jogo 2x1, foi um gol do André Silva, um gol do Luciano. Né, foi 2x1 pro São Paulo. Aí teve até um pênalti que não foi nada pro São Paulo e o juiz acabou marcando. Então, tá aí, é isso que preocupa, tá? A gente pode questionar o time, questionar o técnico, mas sem o técnico é muito pior. Muito pior. 25% de aproveitamento sem o Zubeldia, entendeu? Com o Maxi Cubeiras, perdão, né, que é que vai estar comandando o São Paulo no jogo contra o Atlético Nacional. Imaginou, né? Porque acho que até lá o Zubeldia vai continuar sendo técnico do São Paulo. E tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. 2025 o Zubeldia tem 14 cartões amarelos e um vermelho, tá? Ele tem 15 cartões no ano, 14 amarelos e um vermelho. Ele tem mais cartões do que vitória, já que o São Paulo soma apenas 13 jogos vencidos em 2025, tá? Então, o Zubeldia tem 13 vitórias no ano com o São Paulo e 15 cartões. O cara tem mais cartão do que vitória, do que jogo vencido no ano. Sempre bom lembrar esse atenuante aí. E aquele negócio que a gente já comentou, ninguém cobra o cara, né? Não tem diretoria também pra cobrar, né? Um tá de férias, já tá na final da Champions, o clube tá largado e ninguém cobra o cara, né? Ninguém cobra o cara, ficou 2 jogos seguidos aí suspenso do brasileiro, né? Ficou fora contra o Bahia e também contra o Mirassol, entendeu? Então, cara, essas questões dos cartões do Zubeldia é uma vergonha. Tá? É uma vergonha. Libertadores, primeiro jogo já tá fora. E eu tô muito preocupado com isso aí. Muito preocupado com ele fora desse jogo aí contra o Atlético Nacional. Né? Aí a gente vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A gente só jogou a terceira fase, né? Que foi onde o São Paulo iniciou a sua caminhada da competição, que foi contra o Náutico. Ele tomou cartão nos 2 jogos, velho. Entendeu? Então, mais um cartão que ele toma aí, ele já fica fora do outro jogo. Complicado, né, cara? Isso aí, muito complicado isso aí, tá? Vamos mudar de assunto agora, o negócio é o seguinte, rapaziada, olha só. Vamos falar aí sobre o mercado da bola, porque é o seguinte, vamos falar aí sobre o Gustavo Medina, que é o zagueiro da Ferroviária, e também sobre o Juan Tressoldi, informação que o blog do São Paulo trouxe. O São Paulo ainda tenta o Juan Tressoldi. A negociação tá muito difícil e as chances dele sair do São Paulo são muito grandes. O São Paulo ainda não jogou a toalha, mas a chance dele sair é real. Baseado nisso, o São Paulo já tem uma conversa com o Gustavo Medina, que é zagueiro da Ferroviária. Ele é um zagueiro barato, um jogador de rotação de elenco, de composição de elenco, tá? Então, já comentamos sobre isso aqui. São Paulo tá tentando conversar aí tentando convencer o Sassuolo a estender o empréstimo do Juan, né? E a partir de 2026 começar a pagar o valor de compra do Juan Tressoldi. Só que tá muito difícil, São Paulo atrasou a segunda passada do empréstimo do Juan Tressoldi, então tem toda uma questão aí, né, cara? O São Paulo tem muita dificuldade para ficar com o Juan Tressoldi aí, fora que outros times também brasileiros que estão interessados na contratação do jogador. E visando isso aí, né, cara, baseado nisso aí que já é uma situação bem complicada ele ficar, o São Paulo já tá aí conversando com o Gustavo Medina, que é zagueiro da Ferroviária, né? O próprio blog já botou aqui, ele é um zagueiro barato de composição de elenco, ele vai vir para ser o 5º zagueiro, né? Tem o Alan Franco, o Arboleda, o Ferrarese e o Sabino, ele vem para ser o 5º, para compor o elenco, para ser aquela 5ª peça ali, entendeu? Então, se sair o Juan Tressoldi, o São Paulo já tem um substituto aí, né, que tá tentando trazer, que é o Gustavo Medina, né? Enfim, acho que o São Paulo só vai trazer mesmo o Gustavo Medina ou ir para contratar mesmo se não conseguir ficar com o Juan, né? Acho que vai ter que esperar se definir a situação do Juan para depois ir atrás de outro. Imagino eu que o São Paulo vai fazer isso aí, né? Pelo menos ele é jovem, ele tem 23 anos, se eu não me engano. Deixa eu ver que a gente comentou que sobre ele, se eu não me engano, ele tem 23 anos, pelo menos é um jogador jovem, ele pode chegar aqui, né? Pô, virar um grande jogador porque ele é jovem, tem margem para esse, mas que eu nunca tenha visto ele jogar, né? O que é diferente do Carlão, que tem 32, que é o centroavante do São Paulo, tentou, né, ou melhor,
Não é que tentou, tá numa lista, né, de centroavantes que o São Paulo tá de olho. Aí, né? Mas enfim, se você for imaginar que pode passar o quinto zagueiro, acho que dá pra aceitar aí, né? Ou então pegar um da base, que eu acho que seria até o ideal, né? Pegar um jogador ali de categoria de base, já que é pra ser a quinta opção aí da zaga do São Paulo, tá? São Paulo acertou aí, né, rapaziada? A saída do Ângelo, né, e pro Strasbourg da França. E olha só essa informação que o blog do São Paulo trouxe. O Ângelo, de 16 anos de idade, recém-vendido ao Strasbourg, foi integrado ao elenco profissional e deve ganhar minutos com o Zubeldia. O lateral direito é visto como uma joia da base e deve ser utilizado para ganhar mais experiência antes de ir para a Europa. Espetacular, tem que bater palma para vocês entenderam essa informação? Ele vai ser já foi integrado para o time de cima, deve ganhar minutos, tá? Para ganhar experiência antes de ir para a Europa. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Nem parece que o ideal é você subir o moleque, ele ganha minutos, se valoriza, né? O moleque jogando bem, mostrando que realmente é bom. Ele vai se valorizar no mercado para depois você vender ele por uma quantia maior. No São Paulo acontece, você vende ele por 5 milhões de euros, né? Você doa ele de graça, basicamente aí, pro Strasbourg, aí depois ele vai ganhar minutos, depois ele vai se valorizar, depois você tá vendido. É uma ótima ideia, né, rapaz? Esse aí que é o nível da gestão da diretoria do São Paulo. Esse que é o nível da diretoria do São Paulo. Entendeu? Ah, não, Gabriel, tem que vender meu filho, os caras vão ganhar 16 milhões de reais com isso. 16 milhões de reais não vai resolver a vida do São Paulo em nada. Tá? Então não vem com esse papinho furado, não. Se fosse 50, 60, 70 milhões, aí beleza, mas não é 16 milhões. Daí que vai ganhar agora, porque a segunda passada vai ser paga em 2027, né? É um negócio bizarro, cara. Bizarro aí. Né? Isso aqui pra mim, cara, olha, é brincadeira. Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.